Olá, eu sou a Camarena e hoje vou te ensinar a fazer esta caixinha para Páscoa. Vamos lá? Direto ao ponto? Para fazer a cenourinha, eu vou começar pelas folhas e usarei o Barroco Multicolor na cor 9536 e agulha Clover 4 milímetros. Reservei aqui no início 30 centímetros de fio. Por quê? Porque farei pontos baixos sem correntinha. Então, deixei aqui 30 centímetros. Venho aqui e faço um nozinho como se eu fosse começar uma correntinha. Agora, eu tenho o fio curto e o fio que sai do novelo. O fio curto eu passo pela frente da agulha, desta forma, ó. Faço uma alcinha, tá vendo? É pela frente da agulha, tô segurando aqui. Laço o fio do novelo e passo por dentro dessas duas alcinhas. Fiz um ponto baixo e sem a correntinha. De novo, ó. Passo o fio pela frente da agulha, laço o fio do novelo e passo por dentro das duas alcinhas. Faço 12 pontos baixos. Fiz 12 pontos baixos. Agora faço 6 correntinhas. E volto aqui, ó, no ponto de base. Venho aqui para o lado, vou pegar a alcinha de trás e faço um baixíssimo. Tá vendo? Ó, fiz 6 correntinhas, voltei aqui no mesmo ponto de base e fiz um ponto baixíssimo na próxima alcinha e faço novamente 6 correntinhas. Volto no mesmo ponto de base. Assim eu vou simulando como se fossem as folhinhas da cenoura, né? Que ela é toda, se você olhar uma cenoura, você vai ver que ela tem várias folhinhas pequenininhas. Vou um ponto à frente, ó, um ponto baixíssimo à frente e novamente 6 correntinhas. Volto no mesmo ponto de base e quando eu volto eu faço um ponto baixíssimo e mais uma vez um ponto baixíssimo à frente e repito as 6 correntinhas. Então fiz esta voltinha e mais 3 voltinhas aqui. Agora eu passo para o outro lado, ó, tá vendo? Eu venho aqui para a alcinha do outro lado e faço um ponto baixíssimo. E agora repito o mesmo processo, 6 correntinhas e faço um ponto baixíssimo no mesmo ponto de base. Seis e volto um ponto baixíssimo no mesmo ponto de base e um ponto baixíssimo à frente, pegando na alcinha de trás. E repito até aqui. Então, farei mais 2 vezes 6 correntinhas, volto no mesmo ponto de base, faço um ponto baixíssimo à frente e novamente as 6 correntinhas. Prontinho, terminei a terceira voltinha aqui do outro lado, então são 3 deste lado, 3 deste e uma voltinha aqui no topo. Faço uma correntinha e corto o fio e puxo. Corto o fiozinho do começo
E agora, vou esconder este fio. Então, uso uma agulha, né, que caiba o fiozinho. E agora, passo aqui por trás, por alguns pontos. Prontinho. E para cada cenoura, eu faço 3 folhinhas. Farei a cenoura com barroco Max Color 6, na cor 4676 e continuo com a agulha Clover 4 milímetros. E agora faço anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. Ao fechar o anel, não vou apertar, porque depois eu vou colocar as folhinhas aqui. E coloco o marcador. E agora continuo. Faço aumento em todos os pontos. Agora continuo com os aumentos. Farei um ponto baixo e um aumento. E vou até o final da carreira. Um ponto baixo e um aumento. Sigo com os aumentos. Agora faço, estou com 18 pontos, né, nesta carreira. E agora faço 2 pontos baixos e um aumento. Dois pontos baixos e um aumento. E vou até o final da carreira, com 2 pontos baixos e um aumento. Fiquei com 24 pontos na carreira. Agora faço 3 pontos baixos e um aumento. E sigo até o final desta carreira com 3 pontos baixos e um aumento. E agora sigo com a última carreira de aumentos. Tenho 30 nesta carreira, agora faço 4 pontos baixos e um aumento. Ficarei com 36 pontos baixos nesta carreira. 4 pontos baixos e um aumento. E agora seguirei em pontos baixos. Só que antes de continuar, eu vou prender as folhas aqui no meinho da cenoura. E para prender as folhinhas, pego um pedacinho do fio que fiz as folhas, passo aqui na agulha de acabamento e vou passar aqui, ó, bem no comecinho do caule de cada folhinha. Eu vou pondo uma contra a outra.
Prontinho. E agora, amarro as 3 juntas. Posso dar um nozinho só e pronto. Então, amarro bem forte. E agora, eu dou um nó. Igualo as pontas. E com as 2 pontas juntas, passo novamente pela agulha. E passo por dentro do anel mágico. Porque assim fica bem bonitinho o acabamento, porque elas vão sair direto aqui do meio e não fica nenhuma costurinha, nada aparecendo. Aqui, ó, eu puxo, por isso que eu não fechei forte ainda o anel mágico. Ó, passo, ó, passei um pouquinho do caule e agora sim eu fecho o anel. E aproveito e amarro o fio, o comecinho, né, do anel mágico, aqui do fiozinho, amarro com o fio das folhas. Amarro bem forte. E corto. Porque aí deste jeito, ó, as folhinhas saem aqui do meio e fica bem bonitinho o acabamento. Agora, continuarei somente em pontos baixos. A partir daqui, farei mais 6 carreiras de pontos baixos para formar a cenoura. Então, continuarei aqui em pontos baixos e serão, depois do aumento, né, da última carreira de aumento, que foram 4 pontos baixos e um aumento, eu faço mais 6 carreiras somente de pontos baixos. Prontinho, fiz mais 6 carreiras de pontos baixos após a última carreira com aumentos. Agora, para continuar, farei pontos baixos pegando por trás do ponto. Tenho 36 pontos baixos, é importante contar essa carreira. Ó, eu vou colocar a minha agulha desta forma aqui, passo a agulha pela frente do ponto, laço o fio e termino como um ponto baixo. De novo, introduzo a agulha por baixo das 2 alcinhas, passo pela frente do ponto, introduzo após o ponto e faço um ponto baixo. Vou até o final da carreira e conte para você saber até aonde você vai aqui do outro lado. Conte os 36 pontos baixos. Então, 3, 4, 5, 6 e assim vou até o final da carreira. Pronto, tô contando aqui é o último ponto, ó, 36. Aí troco o marcador de lugar. Agora, eu terminei aqui a última carreira com aumentos, foram 4 pontos baixos e um aumento. Então, agora farei 4 pontos baixos e uma diminuição. Porque eu pretendo fechar aqui, porque aí enche só essa parte, e depois voltarei aqui nestas alcinhas para fazer a tampa. Assim, a cenoura vai ficar bem encaixadinha na tampa e não precisa costurar. Já vai sair tudo junto, né? Então, aqui depois eu vou entrar com a cor verde para fazer a tampinha, então você não precisa costurar. Eu já fiz um outro projeto de Natal, onde tem um bonequinho de Natal, né? Um bonequinho de neve, costurado na caixinha. Neste caso, eu fiz de forma que não precisa de costura. Então, vou continuar aqui com 4 pontos baixos e uma diminuição. Darei toda a volta. Prontinho, terminei 4 pontos baixos e uma diminuição. Eu faço assim, ó, tá vendo? Porque aí ele vai ficar bem retinho aqui, o cantinho fica bem em 90 graus. Agora, continuo, né, as diminuições, eu farei 3 pontos baixos e uma diminuição. Vou até o final. 3 pontos baixos e uma diminuição. Lembrando que estou fazendo o quê?
fechando aqui para poder encher aqui a cenoura. Eu até pensei em deixar sem enchimento, mas ela amassa, né? Então, no caso, tem que ter mesmo o enchimento. Então, continuaria aqui nessa carreira 3 pontos baixos e uma diminuição. E agora, farei 2 pontos baixos e uma diminuição. E vou assim até o final. 2 pontos baixos, depois um ponto baixo. E continuo para fechar a cenoura aqui nessa parte. Então, vamos lá. 2 pontos baixos e uma diminuição. E vou até o final da carreira, 2 pontos baixos e uma diminuição. E seguindo com as diminuições, agora um ponto baixo e uma diminuição. E vou até o final, um ponto baixo e uma diminuição. Fiz um ponto baixo e uma diminuição. Eu gosto agora de fazer 3 diminuições, para que este buraquinho fique menorzinho e feche bem bacana. Então, vamos lá. Faço uma, seguidas, ó, uma, duas. Só ajeitar aqui direitinho, ó, vai, tá vendo? Eu vou puxando, ó, fica mais fácil. Uma, duas, três. E agora eu corto. Então, esta parte já terminei. A parte aqui da cenoura já está pronta. Agora é só encher aqui com a fibra. Tá vendo? Ó, fica bem legalzinho, ó, tá vendo? Para encher, eu enchia com um palitinho, um palito assim de churrasco, com a pontinha quebrada. Mas a Círculo, ó, lançou este encher, tá vendo esse ferramenta de encher, enchedor, não sei como se fala. E fica bem bacana, né? Como é uma peça menorzinha, né? Que isso aqui é preparado até para peças maiores. Então, eu vou segurar aqui, deixa eu tirar esse fiozinho daqui. E vou enchendo. Como ele tem esse tipo um garfinho aqui na ponta, ajuda bastante. Vou encher, mas o suficiente para ficar firme, não vou esturricar o ponto. Né? Não vou encher tanto ao ponto de que... Até porque não pode encher demais, porque senão aqui não vai ficar retinho. Essa ferramenta ajuda bastante, achei ela bem bacana, ó, tá vendo? Não fica escorregando, né, enquanto a gente vai enchendo. Vou pôr mais um pouquinho, e aí é só fechar aqui. Prontinho. Tá vendo? Ó, eu não enchi demais, ele ainda está macio. Porque se eu encher muito, aqui vai estufar e eu não quero. Inclusive, eu modelo para que aqui fique mais afundadinho. Então, já puxei a argolinha e agora coloco a agulha de acabamento, essa mais grossinha. Não é que passe o seu fio. Estou aqui com o fio barroco, então eu uso essa agulha mais grossinha. E agora eu vou pegar pelas alcinhas de fora e vou puxando para fechar aqui. Por isso que eu faço 3 diminuições no final, porque assim o buraquinho fica menor e ele vai fechar bem legalzinho, bem direitinho. Prontinho. Agora, para finalizar aqui, até poderia dar um nozinho aqui na beiradinha, mas eu não gosto. E essa parte vai aparecer do lado de dentro da tampa da caixinha, então tem que estar bem perfeitinho. Se bem que eu sempre deixo perfeitinho, mesmo partes que a gente não vê. Então aqui, ó, eu vou colocar a agulha dentro, aqui da onde eu fechei, e saio em qualquer parte aqui da cenoura. Puxo para deixar bem fechadinho. E agora, volto no mesmo buraquinho. Tem que ser no mesmo buraquinho, tá? Não passe entre
o fio, porque senão vai repuxar depois. Passo pelo mesmo buraquinho, saio aqui em qualquer lugar, tá vendo? Bem, saio aqui. Tipo um pouquinho mais longe. Bom, melhor assim. Fiz isso, deixei uma argolinha deste lado. Esta é a forma que eu faço o arremate aqui no final de todos os meus bonequinhos, peças que eu faça assim, né, de forma circular. Ó, voltei aqui, no mesmo buraquinho, e agora passo dentro desta alcinha, ó, tá vendo a agulha? Por quê? Assim eu dou um nó lá dentro. Tá? Eu tenho certeza que aqui não vai abrir. Dificilmente abre, né? Se você não fizer nada disso. Mas, de qualquer forma, eu prefiro fazer assim, porque ele se dá um nó lá dentro, né? E agora eu volto no mesmo buraquinho, prontinho. Se você pegar entre a fibra, o que vai acontecer? Entre a fibra, entre o fio, o que vai acontecer? Vai repuxar. Então, você tem que passar bem entre os pontos, tá bom? E agora sim eu posso cortar rente. Então, já tenho esta parte aqui pronta, que inclusive você pode usar em... Eu já fiz um assim, vou ver se eu coloco aqui lá no meu blog, depois você dá uma olhadinha, eu vou deixar junto com as informações sobre esse projeto. Eu fiz um lugar americano onde eu coloquei as cenourinhas assim, ó, como se elas estivessem saindo do lugar americano. Ficou bem bonitinho. Agora, vou trabalhar com a cor 5800. Eu continuo com o Barroco 6. Então, venho aqui, deixa eu ver, eu terminei aqui, ó. Então, agora eu vou pegar esta alcinha. Lembra que eu fui pegando atrás do ponto? Então, agora eu vou pegar a alcinha. Essa cor é muito forte, é um pouco difícil de ver, mas ó, tá vendo? Eu peguei a alcinha de cima aqui da carreira. Vou laçar esta cor e dou um nozinho. Agora, eu vou começar a fazer a tampa da caixa. Então, eu tenho 36 pontos. Eu quero que tenha 4 pontas. Então, o que que eu vou fazer agora? Ó? Eu venho aqui nessa alcinha. Aqui não é ponto, considero apenas uma amarração. E agora, eu vou trabalhar nestas alcinhas de cima. Então, faço 8 pontos baixos. E do 9º ponto, farei o cantinho da caixinha. Então, vou até... É meio chatinho de pegar, mas depois fica mais fácil. Farei aqui os 8 pontos baixos. Tá. Se desfiar, desmancha e faz de novo o pontinho, fica mais bonitinho, tá? Ó, 3, 4, então vou até o 8º ponto. Prontinho, fiz 8 pontos baixos, pegando na alcinha da frente. Agora, a 9ª eu faço um ponto baixo, 3 correntinhas, para fazer o cantinho da tampa da caixa. Eu quero que a caixa seja quadrada, que ela finalize de forma quadrada, no formato quadrado. Poderia fazer redondinho? Poderia, mas achei bacana que ela finalize com uma caixa quadrada. Então, fiz no 9º ponto, na 9ª alcinha, eu fiz um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo. E agora, continuo com 8 pontos baixos. Então, vou repetir isso até ter as 4 pontas, os 4 cantos da caixa. Prontinho, ó, dei toda a volta, tá vendo? Ó, então, tenho uma, né, uma quina, 2, 3, e aqui a 4ª será exatamente aonde eu dei o nozinho. Então, aqui eu venho, lembra que eu falei que aqui era o nozinho? O próximo ponto está aqui, tá bom? Então, agora eu faço um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo no mesmo buraquinho. Assim eu tenho as 3 pontinhas, que já serão o início da quina dos lados, né? Aqui da caixinha. Então, agora é só continuar do mesmo jeito. Em cada quina dessa, farei um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. Então, vamos lá. Então, venho aqui no próximo ponto e faço os pontos baixos, ponto sobre ponto baixo sobre ponto baixo. E vou até chegar aqui. Chegando ali, farei um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo. E assim sigo por toda a carreira.
Ó, cheguei. Então, aqui eu faço um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo. E continuo em pontos baixos. E assim continuo e vou fazendo a quina de cada lado aqui da minha caixinha. Prontinho, fui fazendo assim, cada lado aqui eu tenho 12 pontos baixos. Então, cheguei aqui. Aqui é fácil saber as carreiras, mas mesmo assim eu gosto de deixar o marcador. Porque às vezes eu esqueço, né? Eu posso esquecer se eu tô contando antes ou depois das 3 correntinhas. Então, aqui, ó, fiz o ponto baixo dentro do espaço de correntinha, 3 correntinhas e um ponto baixo. Então, terminei no ponto baixo. Então, agora continuo. Continuarei, né? Então, farei os pontos baixos e dentro do espaço de correntinha eu repito. Um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. Pronto, fiz. Agora farei mais uma carreira, por quê? Eu farei mais uma carreira para que isso daqui fique mais retinho, tá vendo? Então, farei uma ou mais duas, porque eu quero que aqui fique reto. Porque ele é arredondadinho por causa da cenoura ainda. Então, quanto mais carreiras eu fizer aqui, mais retinho vai ficando. Então, farei mais uma carreira. E continuo. Um ponto baixo, duas, 3 correntinhas e um ponto baixo. Então, aqui é onde eu começo a próxima carreira. Então, continuo fazendo os pontos baixos e aqui no espaço de correntinha, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo, até dar toda a volta. Prontinho. Então, eu tenho 16 pontos em cada lado. Agora, vou fazer a lateral da tampa aqui da caixinha. E para isso, primeiro eu vou arrematar aqui. Eu poderia continuar direto? Poderia, mas eu gosto mais do acabamento fazendo o arremate. Agora, para fazer o arremate, então, cortei o fio e puxei a alcinha. E agora, eu coloco a agulha de acabamento. Essa mais grossinha, né? Para poder passar esse fio mais grosso. Então, agora eu venho, ó. Então, aqui eu tenho esse ponto, certo? Ó. E aqui eu tenho o espaço de correntinha. Então, de dentro para fora, eu passo a agulha por dentro do espaço de correntinha, volto aqui na alcinha da frente por cima do último ponto crochetado, e aqui eu venho nesse pontinho, ó, tá vendo? E passo. Aí fica bem bonitinho aqui, ó, tá vendo? O acabamento. Então, assim eu finalizo esta parte. Então, antes de continuar, quero mostrar como é que fica aqui embaixo, ó, tá vendo? Onde eu fechei a cenoura, fica bem bonitinho. E não fiz costura, fui direto com o crochê, então acho que fica bem mais facinho. Agora, farei a parede da tampa da caixa. Então, vou voltar aqui com esta cor. E vou começar aqui. Ó, vou colocar a agulha por baixo das duas alcinhas, passo pela frente do ponto e vou logo após o ponto. Laço o fio e passo. Então, aqui eu dei um nozinho, só um nozinho. Deixa eu puxar, pronto. E agora eu começo. Então, eu vou escondendo já esse fiozinho aqui do começo, deixa eu só ajustar ele. Então, agora faço. Assim como eu fiz aqui, no finalzinho aqui da cenoura. Então, venho, ó, por baixo das duas alcinhas, passo pela frente do ponto, laço. Deixa eu tirar esses fiozinhos para você enxergar melhor. De novo, ó. Passei por baixo das duas alcinhas, pela frente do ponto, laço o ponto e faço o ponto. E assim eu vou até o final. Por quê? Porque eu quero de novo fazer aquele ângulo reto aqui
para descer a lateral aqui da tampa. Ó, tá vendo como vai ficando aquele ângulo reto? Igual ficou aqui na cenoura. Ó, tô chegando aqui na pontinha. Então, aqui eu fiz... Deixa eu desmanchar esse ponto para mostrar. Então, aqui, ó, tá vendo? Eu tenho esse ponto antes aqui das correntinhas. Então, eu venho nele e faço a mesma coisa que eu fiz com os outros, ó. Pronto. E agora, eu venho no próximo, aqui, ó. Tá vendo? Então, eu tô entrando com a agulha no espaço de correntinha, passo pela frente do ponto e faço o ponto. E assim continuo. Então, nas quinas, eu faço desse jeito. Que a quina fica bem pontinha mesmo. Prontinho, ó, dei toda a volta. Agora é só seguir em pontos baixos. Então, agora eu continuo aqui em pontos baixos. Veja que já vai se formando aqui a paredinha. Então, aqui eu tenho 16 pontos baixos em cada lateral. Tenho no total 64 pontos. Então, agora eu continuo em pontos baixos. E aí, a lateral da caixinha, você pode fazer da altura que você quiser. Só lembrando que depois a base da caixa, né, a princípio, ela não pode ser totalmente coberta pela tampa. Então, aqui provavelmente farei 2 carreiras e depois vou fazer a base da caixinha. Prontinho, fiz as 2 carreiras. Estou aqui pensando se faço uma a mais ou não. Só que eu gosto dela assim fininha. Só estou pensando na hora de tampar a caixinha se vai ficar bem fino. É claro que não vai ficar extremamente fino, porque é material molinho. Mas veja como ficou bem bonitinho aqui, tá vendo? Ó? Ficou bem bacana. Então, agora é só arrematar, como já arrematei das outras vezes. Ó, vou cortar o fio. Vou pegar a agulha de acabamento, vou puxar aqui a argolinha e tiro o marcador. E agora, vou fazer o arremate, como já expliquei. Então, venho aqui, ó. 1, 2 pontos para frente, passo a agulha por baixo das 2 alcinhas. Agora, por cima da última alcinha, aqui da alcinha do último ponto que eu crochetei, ó, tá vendo? Pela frente, alcinha da frente. E agora, passo a agulha por baixo das 2 alcinhas do ponto que pulei. E puxo. Assim, ele vai ficar igualzinho aos pontos que estão aqui, tá vendo? E agora aqui, eu vou cortar um pouquinho mais desse fio. Vou destorcê-lo. Não sei se existe essa palavra. E aqui eu vou deixar 3 cabos para cada lado. Por isso que é barroco 6, porque tem 6 cabos, tá vendo? Então, agora eu passo a agulha por 3 cabos. E vou passar aqui pela alcinha do ponto mais próximo que tiver. Passei. Agora, amarro. E agora dou um nozinho mais forte. Quando eu faço isso, eu diminuo o nó pela metade. Igualo os 6 cabos novamente, todos juntos. Passo aqui pela agulha. E agora, vou passar por pontinhos próximos a esse ponto, escondendo o fio. Assim fica bem escondidinho.
Escapou um, não tem problema. Vou lá e pego ele de novo. Ó, desfiou, tá vendo? Então, não tem problema. Volto aqui. Desfiou porque escapou algum cabo aqui. Vamos dar uma ajeitadinha? Pronto. Então, vamos de novo. Agora sim. E agora, eu posso cortar rente. Veja que aqui fica bem perceptível, porque o nó ficou a metade do tamanho. E agora eu posso cortar a rente. Aqui também, né? Foi o início que eu crochetei sobre os dois fios. Então, posso cortar também. Prontinho. Já tenho a tampa aqui bem certinha. Agora, farei a base da caixinha. Uma ajeitadinha. Então, agora faço a base da caixa. Farei a base da caixa também com esta cor. Aí faço anel mágico, um ponto baixo, duas, três correntinhas, um ponto baixo e mais um. Uma, duas, três, dois pontos baixos. Um, dois, três, dois pontos baixos. Ó, tem um, dois, três, um, dois, três, e agora faço um ponto baixo. Agora coloco o marcador. Então, agora faço um ponto baixo e no espaço de correntinha faço um ponto baixo, um, dois, três, um ponto baixo. Dois pontos baixos sobre os pontos baixos da carreira anterior. E no espaço de correntinha, um ponto baixo, um, dois, três, um ponto baixo. Dois pontos baixos. E no espaço de correntinha, um ponto baixo, um, dois, três, um ponto baixo. E de novo eu repito. Um, dois, três e um ponto baixo. E aqui eu tenho um ponto baixo. Troco o marcador e assim continuo até ter 14 pontos baixos na lateral. Porque aqui na tampa da caixa, lembra que terminei com 16? Então, eu vou terminar com uma carreira a menos para encaixar. Aí veja se encaixa. Eu vou fazer, vou ver se encaixa e a gente faz ou 14 ou 12, porque eu sempre acrescento 2 pontos a cada carreira, né? Agora aqui eu continuo. E aqui, ó. Peguei o fio do início. Um, dois, três. Porque o quarto ponto tá do outro lado. Um, dois, três, um. E continuo. Um, dois, três. Então tem aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu tô contando o ponto que fiz aqui no espaço de correntinha. Um, dois, três. E assim vou, até chegar em 14 pontos ou o suficiente para que encaixe na tampa dessa caixinha.
Prontinho, segui exatamente como eu fiz na tampa aqui da caixa, né? Claro que aqui sem a cenourinha. Então, você viu como eu fiz o começo e eu fui seguindo até chegar aqui em 14 pontos baixos. Então, é sempre assim, se quiser a tampa maior ou menor, então a tampa sempre terá, né, sempre serão 2 pontos baixos a mais em cada lateral. Por quê? Porque cada lateral tem, né, um aumento aqui e um aumento aqui. Então, é só fazer uma carreira a menos e aí eu tenho a base aqui da caixinha. Então, aqui eu tenho os 16 pontos baixos e aqui eu fui fazendo um ponto baixo, 3 correntinhas de um ponto baixo em cada espaço de correntinha até ter 14 pontos baixos. Agora farei a mesma coisa que fiz aqui. Vou arrematar e agora farei os pontos baixos, seguirei em pontos baixos, primeira carreira pegando por trás do ponto, depois sigo normalmente. E aí faço a altura que eu quiser da caixa. Você pode fazer caixas mais altas, mais baixas, maiores e menores. Sempre faço o mesmo tipo de arremate para eliminar o degrauzinho. Prontinho, já fiz o arremate, como eu já expliquei, né, na tampa. E agora voltarei aqui com o fio. Vou continuar com a mesma cor, poderia ser outra se quisesse. E vou colocar a agulha assim, ó, do mesmo jeitinho. Vou começar aqui, só porque eu acho mais confortável, tá? Não existe exatamente uma regra. Então, venho aqui, ó, passo pela frente do ponto, aí pego o fio e aqui eu dou um nozinho. Isso não é um ponto, é apenas um nozinho. Eu vou dar toda a volta e o último ponto será exatamente aqui onde eu dei o nozinho. Eu gosto de marcar para ter certeza, né, de que cheguei no lugar certinho aqui, que às vezes pode dar alguma dúvida, então melhor marcar. Essa questão de marcar a carreira, faça como você achar mais confortável para você. Tem pessoas que não marcam, eu prefiro marcar a carreira, para mim é mais confortável. Então agora eu vou pegando, tá vendo? Ó, venho aqui por trás, passo pela frente do ponto e faço o ponto baixo. Eu gosto de contar, né, os 14 pontos para não perder nenhum pontinho. Não é nada muito crítico aqui se perder ponto, né? Não é nada, não é como um amigurumi, né? Mas é melhor, né, fazer certinho. Mas se perder um pontinho, não entre em pânico. Deixa eu pôr isso aqui para trás. Então vou lá, ó. Então eu continuo. Agora vou dar toda a volta, porque estou fazendo a lateral agora da caixinha. Essa daqui é a base da caixa, agora é a lateral para encaixar ali na tampa. Então, vou dar toda a volta. Prontinho. Então, assim como eu fiz com a tampa, estou chegando aqui no último pontinho. E agora, vou continuar em pontos baixos. Vou trocar aqui o marcador. Então, esta carreira fui fazendo, pegando por trás do ponto. E agora, continuo em pontos baixos até a altura que eu achar que fica bacana essa caixinha. Eu acho legal fazer caixas mais altas, mais baixas. Lembrando que quando você faz uma caixinha mais alta, você tem que ter um pontinho mais apertado, porque ela não pode ficar molenga. Eu vou fazer um teste aqui com o produto da Círculo, que é o Endurece. Passo por dentro, deixo secar. Eu vou fazer um teste aqui, depois eu conto se deu certo. Então, ó, agora continuo somente em pontos baixos. Depois que eu fiz aqui esta quina, eu fiz mais 6 carreiras. Aqui é importante que a base seja pelo menos o dobro da tampa. Então, veja que aqui, ó, já fica bem interessante essa altura. Então, aqui é o que eu falei, você pode fazer mais alta, mais baixinha, vai depender aí da decoração que você quer para sua mesa de Páscoa ou para o seu cliente, né? A pedido do seu cliente. Eu deixarei assim a caixa mais baixinha
Então, aqui eu fiz 2 carreiras, né? Depois daqui da quina. E aqui depois da quina eu fiz mais 6 carreiras. Vou deixar assim mais baixinha. E agora aqui eu faço o mesmo acabamento. Ou melhor, se você quiser, você pode fazer um acabamento aqui em pontos baixíssimos. Neste caso, como não fiz aqui, também não farei aqui. Então, agora eu vou cortar o fio e faço o acabamento para tirar aqui o degrauzinho, como eu já expliquei, na tampa e aqui, quando eu finalizei aqui o fundo da caixinha. Prontinho, já fiz aqui o arremate, tirando o degrauzinho e já escondi o fio. Já fiz o nozinho, né, como expliquei, fazendo divisão e escondi o fio. E agora coloco aqui a tampa da caixinha. Viu? É bem rapidinho de fazer. O mais bacana é que não tem costura. Você faz direto aqui a cenoura, a tampa, a base. É bem bacana, né? Espero que tenha gostado. Curta, compartilhe, se inscreva aqui no meu canal e me acompanhe para mais vídeos de Páscoa, além de outros que faço aqui no meu canal. Beijo!